todas bem-vindas. Imensa satisfação tê-los conosco. Hoje, numa nova forma de trabalhar. Hoje, quinta-feira, às 8h04, tentaremos manter esse horário junto com vocês. Imensa satisfação de tê-los conosco. Fernando agora entrando também. E aí, pessoal, muito boa noite. Márcio, Alexandre e Fernando. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. G4 na área, mais uma vez aí, dentro do confinamento, prestando serviço, trazendo informação, tentando se divertir um pouco também, como se a gente estivesse saindo de casa um pouco, porque tá feia a coisa por aqui. É isso aí. Ocupando a mente, né? Procurando manter a mente ocupada, porque cabeça vazia, né? Não é Oficina. bom. Então estamos muito contentes aí de estar podendo ter a oportunidade de estar junto com essa galera que tem nos acompanhado aí para discutir previdência, que é o que a gente mais gosta. É, verdade. Deixa eu só ajustar aqui para colocar todo mundo Para colocar todo mundo. E aí, galera? Peraí, Fernando está aparecendo. Só um minutinho. E aí, Fernando? Opa, boa noite. Boa noite, Fernando. Deixa eu ver. E aí? G4 na área. Márcio. Peraí. Tá, só um pouquinho. Alexandre, o Márcio aparece para ti aí no Face. No Face, deixa eu ver. Não, no Face agora só nenhum tá aparecendo para mim aqui por enquanto. No Face nenhum. Nenhum. Peraí, mas diz que eu tô ao vivo, né? Diz que eu tô ao vivo, mano. Espera aí que nós já vamos ajustando aos pouquinhos. Vamos ajustando, pessoal. Vocês vão nos colocando aí, ver se a galera tá aparecendo ou não. Para mim, aqui não tá aparecendo. Só um minutinho. Não, salvo o melhor juízo, estamos todos vivos e com muito otimismo com relação aos próximos dias. Essa é a ideia. Nós já tivemos mais pessimistas, né? Já tivemos, balançamos, né? Já balançamos mais. Né? É que tu é mais otimista. Tá bom. Tu é mais otimista no grupo. Tá bom. Não, mas eu que sou pessimista, eu tô mais animado. Opa, o Fernando saiu. Pronto, agora o Márcio vai entrar, só falta o Fernando vai ter que entrar de novo. Opa! Agora sim, peraí. Estamos na área. Peraí. Aí. O Fernando tá aí? Não. Daqui a pouco aparece. Acho que não. Bom, pessoal, daqui a pouco o Fernando entra de novo. Nosso assunto de hoje, nós tínhamos colocado, trabalharíamos as regras de transição, só que em vez de nós trabalharmos as regras de transição de uma forma assim, superficial, de que todo mundo já conhece, vamos tentar trazer algumas coisas um pouco diferentes, né, Alexandre? Porque quando a gente viu, teve a reforma da Previdência, todo mundo começou a trabalhar a regra de transição, são meia dúzia de regras de transição, mas só que tem coisas tão importantes quanto a regra de transição, porque daqui a pouco a gente entra numa regra de transição quando na realidade é mais importante o enquadramento de outra, ou por que não tentarmos antecipar os encaminhamentos de aposentadoria. Eu acho que tudo isso, Alexandre, passa pelo atendimento do cliente. O que nós poderíamos ali iniciar por essa conversa? A importância do atendimento, quais são os aspectos que a gente tem que analisar? Então, Anderson, o que eu penso sobre o assunto? Eu acho que para começar a regra de transição dentro dessa forma que tu está propondo, a gente tem que falar de duas coisas: CNIS e programa de cálculo. Não tem como trabalhar regras de transição sem trabalhar Cadastro Nacional de Informações Sociais do Segurado, que é disponibilizado no meu INSS, no site, né, da Previdência, através da senha do segurado, e todos precisam ter um programa de cálculo. Por quê? Porque hoje todos os programas de cálculo, quando a gente baixa o CNIS do meu INSS, baixa ele em PDF, eu consigo importar todos os dados do CNIS e fazer o cálculo do tempo de contribuição em questão de segundos. Né? Então, por isso que é muito importante o programa de cálculo.
essa tarefa inicial, Anderson, ela pode ser feita à distância. Eu acho importante também a gente tentar adequar o tempo que a gente está vivendo agora e que a gente sabe que, mesmo a partir do momento que as regras de isolamento que a gente está vivendo agora forem diminuídas, certamente vai levar um tempo ainda para a nossa clientela poder voltar a uma vida normal, porque vão haver ainda restrições de pegar um ônibus muito cheio, de sair de casa as pessoas idosas. Então, é possível sim fazer um trabalho de regras de transição à distância. O cliente liga, veio indicado por um outro cliente e quer saber se tem direito e qual é o melhor direito que ele tem, né? Seja um processo já deferido, seja um pedido ainda não feito. A primeira coisa que a gente tem que fazer no atendimento, seja no escritório ou até mesmo à distância, é buscar a senha do meu INSS, ou se não tiver a senha, ou se o cliente não quiser dar a senha, pedir para ele mandar o CNIS em PDF, e aí com o programa de cálculo que aquele que está nos acompanhando vai ter já no seu computador, tá? Existem inúmeras empresas hoje que fornecem esse serviço, ele vai fazer um cálculo, né? Ele vai importar os dados do CNIS, botar no programa, e a partir daí ele vai ter que fazer uma análise completa, basicamente, da regularidade dos vínculos, se todos os vínculos estão com data inicial e data final completos, se todos os vínculos que constam na carteira de trabalho ou recolhimentos que constam em carnês estão devidamente importados ao CNIS, e ele vai ter que fazer uma avaliação também da carência, principalmente quando houver recolhimento com carnê, né? Quando houver recolhimento com carnê, a questão da carência, e vai ter que sempre observar os indicadores no CNIS, porque pode ser que o vínculo pareça regular, mas haja um indicador de uma informação extemporânea ou de uma informação que esteja, digamos assim, colocando aquele vínculo na malha fina, né? Então, eu diria, para a gente iniciar o debate, que esse é o kit inicial. Uhum. Márcio, Diga. algum acréscimo aí a esse ponto do Alexandre? Tu aí, tô ouvindo ou não? Tô online? Tá na área, já tá na área. Tô na área, obrigado. O pessoal que sentiu minha falta, que eu tô vendo, Igor, Michele, voltei. Beleza. Vai lá. Bom, tocando esse assunto que o Triquias trouxe, nada mais é do que uma necessidade que nós teremos daqui para frente, um aperfeiçoamento do nosso atendimento, né? Um aperfeiçoamento das nossas entrevistas, do aprofundamento, na verdade, dos questionamentos que nós fizemos aos clientes, porque linhas muito tênues separam regras de transição em casos concretos. Linhas muito tênues, e aí, claro, um programa de cálculo bem feito, um programa de cálculo bem utilizado, com as ferramentas que nós temos hoje pelo meu INSS.gov.br, que dá acesso, né, ao meu INSS e ao CNIS, que o Triquias fala com tanta propriedade sobre isso. E a partir disso, a gente tem condições de enquadrar daqui a pouco um cliente em 2, 3, 4 regras de transição, às vezes com uma diferença de tempo de contribuição daqui para o futuro, né, em termos de projeção, de 3, 4 meses entre uma regra e outra, mas com diferenças astronômicas de renda mensal. Então, a gente tem que ter muito cuidado nas entrevistas daqui para frente, porque elas vão ser decisivas para uma futura aposentadoria. Por mais que nós saibamos que o INSS deverá ter, né, com perdão da redundância, deverá ter o dever de observar o melhor benefício, às vezes o melhor benefício está a posteriori em relação à DER, e a gente não viu isso antes. Então, a gente tem que ver esse melhor benefício posterior ao DER que nós estamos praticando agora, porque ele vai ser definitivo se esse benefício for concedido e não for observado esse melhor benefício com uma diferença de 3 meses daqui para frente. 3 meses que são fundamentais para o atingimento da regra, porque às vezes a regra exige a idade mínima, às vezes a regra exige um pedágio a ser cumprido, então a gente tem que estar muito atento e, claro, com as ferramentas de CNIS, meu INSS.gov, que é o meu INSS, o INSS.gov ali, tem o meu INSS.net para outras funções e o meu INSS.gov para a gente ter acesso ao CNIS. Então, eu acho que tudo isso vem no sentido de que nós temos o dever de aperfeiçoar cada vez mais o nosso atendimento previdenciário. Eu não tenho dúvida, né? Bom, inicialmente nós temos que conhecer as regras de transição e até a própria
a reforma, a PEC nos dá, a emenda constitucional nos dá várias formas de nós trabalharmos esses pontos, né, Alexandre? A possibilidade de pagar o atrasado, a possibilidade de descartar ou não descartar esse tempo. Eu acho que a gente poderia já entrar nesses pontos, né, propriamente. O que e só um detalhe, Anderson. Pode falar. Que queria complementar a sua frase do Márcio, o do Alexandre, pelo que eu ouvi também, vai no mesmo sentido, que muita gente nesse período correu para buscar a aposentadoria, né, antes do marco da nova Previdência, né? E algumas questões que a gente vai poder explorar aí das regras de transição, a gente pode ter a possibilidade de uma regra ser melhor do que a aposentadoria que ele ganharia no período anterior da reforma, né? Tem mais essa situação que a gente tem que examinar na nossa consulta aos benefícios previdenciários, né? Então, vamos às regras de transição, é isso que você estava falando? Não, eu acho que antes disso, eu acredito, Alexandre, que nós poderíamos verificar. Bom, a legislação nos autoriza a complementar períodos de valores abaixo do mínimo, possibilidade de descartar. De que forma eu acho que o advogado tem que fazer essa primeira análise aí? Ele vai ter que fazer uma análise do tempo de contribuição, né, do seu cliente, né? Ele vai ter que avaliar o perfil do tempo de contribuição. É muito importante avaliar todos os períodos contributivos que existem no CNIS e também aqueles períodos com exercício de atividade em que não houve o recolhimento previdenciário, para poder fazer o reconhecimento eventualmente da filiação e propor uma indenização. Depois a gente traz aqui um pacote, né, Anderson, de novidades que a gente pode discutir e que são fantásticas, né? Aliás, o G4 nós quatro temos discutidos em vários cursos aí que nós estamos iniciando a oferecer para o pessoal em todo o Brasil, né, sobre esse assunto, e a gente discutiu bastante essas questões, como, por exemplo, período de auxílio-doença, como é que vai ficar o auxílio-doença, né, se agora a reforma da Previdência veda o tempo ficto, né? Como é que vai se dar o acerto do CNIS nessas hipóteses em que o pagamento, o serviço prestado não atingiu o mínimo, né, o salário mínimo? A gente ainda tem muitas incertezas, né? A Juliana Bock pergunta, eu estava observando aqui, ela refere que muitos programas ainda não estão adaptados às regras de transição. E ela está muito correta na pergunta dela. Vários não estão adaptados. E muitos que estão se propondo a estar, não estão, na verdade, né? Eles são vendidos como não, estão adaptados às regras de transição, mas eles dificultam muito. A gente precisa puxar a calculadora, a gente precisa, né, conhecer bastante a matemática, precisa fazer uma série de cálculos, na verdade, que o programa poderia estar fazendo para a gente, né? Então, eu acho que também tem esse aspecto. A gente ainda está numa fase muito inicial, né? Não sei se o Márcio concorda. Não, eu concordo, mas assim, eu acho que sobre essa questão de programa de cálculo, evidentemente que nós não vamos dizer aqui qual programa melhor ou pior, porque não é nosso papel. Agora, é importante que o advogado saiba prospectar isso. E de que forma isso acontece? Você hoje liga para faz um contato com um programa de cálculo, ele lhe oferece 30 dias de uso, às vezes 2 semanas de uso. Usa, vê se aquele sistema se afeiçoa à tua forma de trabalhar e se ele for bom e tu vislumbrares que não tem erros, né? Evidentemente que alguns apresentam erros grosseiros até, muitas vezes, quanto aos cálculos, aí adquire, não vejo problema algum. Agora, o que saiu, na verdade, a portaria 230, né, da Diretoria de Benefícios, agora no dia 20, regulamentando justamente essa questão das contribuições pagas a menor, regulamentando só a primeira parte, né, que as contribuições pagas com valor inferior ao mínimo e como complementar. Não regulamentou como agrupar, né, e não fez essa regulamentação ainda, vai ficar para um momento posterior. As duas outras hipóteses, né, que uma delas é o agrupamento e a outra é o aproveitamento
desmembramento de uma, né? Dentro do mesmo ano civil. E aí então saiu... Oi, fala. Não, e aí nós já discutimos várias vezes a questão do mesmo ano civil, né, Fernando? Até mesmo no último curso que nós gravamos, a gente tocou nesse assunto. Tá, e aí? Tem que ser feito os agrupamentos no mesmo ano civil, que foi feito o recolhimento, ou pode ser feito esse agrupamento tão somente no momento do encaminhamento da aposentadoria? É que a interpretação literal... A interpretação literal ela encaminha para que o agrupamento teria que ser feito dentro do mesmo ano, né? Mas a gente levantou esse debate. Eu acho que a gente foi muito feliz nessa colocação de que essa interpretação restritiva, digamos assim, ela pode trazer prejuízos muito importantes para o segurado, né? Que muitas vezes vai trazer para o advogado essa questão no momento muito mais distante, né? No momento de encaminhar a aposentadoria, quem sabe vai trazer essa questão, e aí já estaria, não vou chamar de preclusão aqui, porque não estamos no processo, mas já estaria a questão já sedimentada em termos de prazo, né? Não é razoável exigir que se faça o procedimento dentro do mesmo ano. Até porque isso inviabiliza que se agrupe a competência dezembro. Sim, eu lembro desse teu argumento. Porque dezembro é pago em janeiro. Se eu virei o ano e não posso mais fazer, então não tem sentido. Eu perco um mês. Então não tem muito sentido. Me parece que o sentido que se quis dar é que dentro, que eu possa agrupar competências do mesmo ano. Isso faz sentido porque o salário mínimo muda de ano para ano. Não, mas tu poderia, Márcio... Mas tu poderia, nessa interpretação restritiva estabelecida pela lei, tu não poderia pagar a competência de dezembro em janeiro e manter essa interpretação restritiva? Poderia. Não, mas aí poderia. Se tu pagar a competência dezembro em janeiro, essa competência dezembro que é paga em janeiro, como já virou o ano, tu não vai conseguir fazer o agrupamento dela. Porque já ficou no ano passado, a competência dezembro já virou o ano. Não está mais no mesmo ano civil dela, embora ela tenha sido... Ela foi paga no ano civil seguinte. Não faz muito sentido isso. Me parece que o sentido aí o sentido é agrupar competências dentro de um mesmo ano civil, porque o salário mínimo ali é o mesmo. Eu lembro, né, Alexandre, lembra do nosso debate, quando nós estávamos gravando o curso, né? Eu lembro que até a gente discutia como é que o cara, né, o segurado, vai agrupar no ano civil de 2020, se ele vai se aposentar só em 2030. Sabe-se lá se em 2030 ele vai necessitar agrupar isso ou não. Quer dizer, não faz nenhum sentido não ser dessa forma como nós estamos trabalhando, ou cogitando, né, Alexandre? Não faz nenhum sentido. Sem dúvida que não. Mas a letra fria... Esse é o problema. Esse é o medo. Nós temos a questão do agrupamento, que nós vamos poder trabalhar isso, e aí o agrupamento nós vamos ter a faculdade de agrupar ou não agrupar, e aí nós temos que conhecer as regras de transição, porque daqui a pouco nós vamos deixar de agrupar, né? Deixando de agrupar, nós estamos perdendo tempo, mas às vezes deixar de agrupar eleva a média dos salários, né, Márcio? Nem sempre se aposentar com um percentual mais alto está diretamente ligado a uma RMI mais alta, né, Márcio? Não, claro que não. E especialmente se nós considerarmos a regra de transição número 1, né? A número 1, que é que flexibiliza o tempo mínimo de contribuição para homens na aposentadoria nova, que flexibiliza para 15 anos se ele já estava no sistema antes da reforma da emenda 103, porque nesse caso ele vai poder se aposentar com 15 anos de contribuição. E o acréscimo remuneratório dele, o acréscimo de renda dele a partir da nova regra é quando ele tem mais de 20 anos de contribuição. Então, qualquer homem que entrou no sistema antes de 13 de novembro de 2019, que tenha até 20 anos e 11 meses de contribuição, 5 anos e 11 meses não servem para absolutamente nada na vida dele, a não ser para atrapalhar o valor da renda. Então, ele vai poder descontar ou descartar mais do que 20%, quase 30% dos salários dele, dentro da nova regra que permite o descarte pelo segurado,
Então, dentro dessa nova realidade, dessa nova conformação, e mesmo que às vezes ele tenha um ano a mais do que os 20 na conformação da sua renda final, esses 2% podem ser piores do que ele deixar de ter aqueles salários incorporados para fins de cálculo, porque às vezes o que ele perde em termos de média é mais do que 2% que ele ganha em termos de renda e percentual, né? É muito importante aqui, e aí, desculpem, eu me alonguei aqui, mas o Alexandre, ele toca na questão do programa de cálculo, e todo mundo está preocupado com isso. O cálculo agora é mais fundamental do que em qualquer momento da história previdenciária, porque ele está presente em todas as fases da construção de uma aposentadoria. De fato, não cálculos mais simples como eram, que eu pegava daqui a pouco, botava numa folhinha de rascunho, media o tempo do sujeito na caneta, e mais ou menos tinha uma ideia de quanto ele ia ganhar. Agora, para medir tempo, para medir regra, para medir acesso, percentual, acréscimos, eu vou precisar de cálculo em todas as etapas de formação do benefício. E isso aí torna a vida do advogado muito mais difícil. Time, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que me surgiu agora, ouvindo vocês aí no início. O que vocês acham da velocidade dessas regulamentações que está sendo feita pelo governo em termos da nova Previdência? Porque essas que o Márcio acabou de referir que foi feito só um pedaço, né, dessa regulamentação, dessa regra de transição. Isso não teria que estar numa velocidade maior, já regulamentado essas questões aí no que toca essa insegurança aí para os nossos colegas advogados da Previdência, que estão, especialmente quem está iniciando aí a advocacia? Fernando, o Márcio trouxe um aspecto bem importante, né? Importante todos que nos acompanham, que é a portaria do INSS 230, agora de 20 de março, mas de fato ela é uma portaria fazendária, né? Ela não traz regras, é uma portaria do INSS, né? Quando eu falo fazendária, é no sentido mais irônico mesmo, porque, na verdade, ela traz regras para pagamento da guia DARF quando a intenção do segurado for complementar aquela remuneração mensal de empregado que está abaixo do salário mínimo. O artigo 3º da portaria deixa claro, encontram-se em desenvolvimento funcionalidades sistêmicas para contemplar a utilização ou o agrupamento de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 1º, que são as outras hipóteses. Que em tese poderiam ser mais vantajosos porque não determinariam um desembolso de quantias. Por isso que tu coloca muito bem, o adjetivo ele é perfeito, é uma portaria fazendária. E mais, isso era para ser regulamentado por lei, não é para ser regulamentado por portaria. A gente está vendo as portarias, porque o INSS, eu entendo um lado, ele está desesperado para poder dar os procedimentos. Ele está sendo pressionado pela advocacia, ele está sendo pressionado pelos segurados, ele está sendo pressionado de todos os lados, até pela Procuradoria Federal. Mas vem cá, que tipo de regulamento nós vamos dar para isso aqui? Então ele está fazendo portaria atrás de portaria para tentar regulamentar alguns pontos da reforma e tornar factíveis, pelo menos, os procedimentos. Porque daqui a pouco as pessoas não estão conseguindo nem solicitar benefício novo. Porque não tem ferramenta. Não tem estrutura, não tem sistema para isso. Então, é o absurdo do absurdo. Nós temos uma reforma da Previdência que já tem 6 meses, praticamente. Nós vamos caminhar para 6 meses da reforma. Quer dizer, 5 meses agora, dia 13 de abril, e não temos nenhuma regulamentação por lei, nada, zero. Márcio, isso vai ao encontro, perfeita a tua colocação e do Alexandre também, isso vai ao encontro daquela crítica que foi feita sobre vacatio legis da nova Previdência, né? De ter uma preparação, de ter um tempo para gerar essa segurança jurídica em cima de regulamentos, porque foi tocado a toque de caixa como se tudo estivesse pronto no final de 2019. Né? E a regulamentação disso? As últimas grandes rupturas sistêmicas que nós tivemos no direito, as últimas grandes rupturas sistêmicas, e eu me refiro aqui a Código Civil de 2002, Código de Processo Civil de 2015, Reforma Trabalhista, todos tiveram vacatio legis de 1 ano. Todos. Perfeito. Tiveram vacatio legis de 1 ano. Se vocês lembrarem, o Código Civil de 2002 é de 11 de janeiro de 2002, passou a vigorar em 2003. 11 de janeiro de 2003. O Código de Processo Civil, Fernando, tu sabe melhor do que ninguém, que ele teve 1 ano de vacatio. Né? Porque ele era para 2015, ele ficou para março de 2016. E aí teve a discussão dos recursos interpostos, aí teve um monte de discussão ali. A reforma trabalhista, a mesma coisa. Né? Teve tempo para ser absorvida, por mais drástica que ela tenha sido, no sentido até de prejudicar o trabalhador, dentro de um viés, obviamente, de direito social que a gente tem aqui no G4, mas ela teve 1 ano para se adaptar.
Agora, imaginem para o INSS uma reforma desse tamanho, que foi, para mim, muito pior que a trabalhista, muito maior do que a trabalhista. A reforma previdenciária foi muito maior do que a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi uma reforma legal, legislativa. A reforma previdenciária foi constitucional e essa Constituição determina uma série de leis complementares para regulamentar os seus efeitos. Nós não termos um ano de vacácio para poder fazer essas leis... Essa é um questão. absurdo nós não termos isso, é um absurdo nós não termos isso, e maior absurdo é nós estarmos à mercê de atos administrativos, Alexandre. Atos administrativos que estão regulamentando a nova normatividade constitucional. Isso não existe. É uma regulamentação, é ligação direta entre goleiro e centroavante. A gente vive uma fase nova, né? A gente vive uma fase nova. No processo administrativo, a gente vive uma fase nova, que é justamente a regulamentação de diversas matérias por portaria, que, digamos assim, é um dos atos administrativos de mais baixa hierarquia, muito mais baixa que a instrução normativa, que tem como objetivo justamente sistematizar o entendimento da administração, né? Então, nós estamos tendo portarias toda semana. Essas portarias, elas são entregues para o servidor de que forma? Porque o servidor está em casa, né? O servidor não está mais na agência, está trabalhando em teletrabalho já há mais de ano. Ele vai receber isso pelo e-mail corporativo que ele tem acesso todo dia. Se é um servidor de mais idade, talvez ele não vai acessar, vai ter dificuldade de conhecer a matéria, e isso vai gerar uma maior judicialização, não tenho dúvida, porque e vai na contramão da lei de introdução de normas, que foi aprovada alguns anos atrás, que tem um artigo, se eu não me engano, o artigo 17, o artigo 18, que traz uma determinação para que o poder público procure sistematizar os atos administrativos para uma maior racionalidade na aplicação das regras no direito administrativo. Quer dizer, tem portaria para tudo agora. Um ponto importante, né, pessoal, sobre a reforma, e aí na composição do tempo de contribuição, até o Bruno Vilar lembrou a questão da conversão do tempo, então somente até 13/11 de 2019, a averbação do tempo rural está valendo. Então, é importante que, quando nós vamos sentar para analisar todos esses tempos, a composição do tempo de a composição do tempo de contribuição do nosso cliente, todos os aspectos têm que ser trazidos à tona. Uma coisa muito importante, né, Márcio, e a gente conversava isso também quando nós trabalhamos no nosso curso da reforma, é a possibilidade de nós termos salário de contribuição, inclusive, acima do teto. Salário de contribuição ou renda? Não. Deu uma cortada aqui, Anderson. A contribuição, ela fica... Isso, salário de contribuição. Porque a contribuição, ela fica restrita até o teto, mas ela pode ser atualizada acima do teto. Hoje, quando a gente vai fazer o encaminhamento de aposentadoria, isso antigamente, a gente fazia antes da reforma, vocês podem ver lá na carta de concessão, fica tudo limitado ao teto. Sim, entendi. Porque assim, na reforma da Previdência, houve a constitucionalização de uma regra que diz o seguinte, que a limitação ao teto é em relação à média. A média será limitada ao teto. Ela não determina a limitação de salários de contribuição atualizados ao teto. E isso é muito importante, porque é o seguinte, claro, isso já houve na história da Previdência, já teve discussões nesse sentido, mas agora nós temos uma norma constitucional, né? Que diz isso, que a limitação é na média e não no que faz chegar na média. Então, o que poderíamos ter? Porque é muito simples, essa conta é muito simples de fazer. Se os salários de contribuição, o teto é o mesmo de janeiro a dezembro, naturalmente, se eu tenho uma contribuição teto em fevereiro e eu for atualizar para dezembro, quando eu for conceder o benefício, ele vai ser essa contribuição teto de fevereiro. É muito simples vai ser mais do que o teto de dezembro do mesmo ano. Por quê? Porque eu vou atualizar por todos os índices aquele teto de fevereiro até novembro, dezembro do mesmo ano. Então, eu vou jogar para frente atualizado. Ou melhor, hoje é dezembro. Eu pego o teto de fevereiro, que é o mesmo de dezembro, trago o teto para cá, ele vai dar mais do que o teto, é evidente, eu vou corrigir. E isso hoje não gera nenhuma vantagem na renda, porque lá eles já limitam no salário de contribuição vigente no ano da concessão. Então, se eu tenho essa constitucionalização, que é nova, é novidade, a Constituição nunca teve no teto, a limitação da média ao teto nunca teve.
Então, nós temos hoje a possibilidade, ao meu ver, aberta no âmbito constitucional, numa leitura contrário senso, de permitir que os salários de contribuição que extrapolem o teto sejam observados até a hora de fazer a média. Quando chegou na média, se a média superar, limita. Aí limita. Eu tenho essa impressão a partir da regra nova constitucionalizada, que ela está constitucionalizada. Partindo desse pressuposto, né, Fernando, não poderia agora uma lei complementar querer ajustar isso aí, né? Porque está no próprio texto da Constituição agora. Será que vai ter uma interpretação? Pela essa questão de hierarquia normativa, não essa é uma medida que viria a favor do segurado. Isso também não significa, nessa lei que o Márcio está dizendo, que a RMI do benefício ela não possa ser maior do que 100%, né? Essa é uma outra questão importante. É uma porque eu acho que vale a pena discutir junto esse cenário, né? Com certeza. Porque aí já é outra discussão, mas é uma tese que se alinha. É uma tese, e nós trabalhamos no nosso curso da reforma, não sei se vocês lembram, guris, a gente já adiantou isso lá, porque na nova composição constitucional não existe um limitador em 100%. Existe uma garantia de 100%. Olha só que interessante isso, né? Existe uma garantia de 100% nas aposentadorias por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, uma garantia de 100%, em contraponto à regra geral de proporcionalidade, por isso a garantia de 100%. Existem garantias de 100% nessa modalidade de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, ou naquela aposentadoria do pedágio de 100%, que é o pedágio de 100% do tempo que faltava na data da reforma para chegar nos 35 homem e 30 mulher, desde que mulher tenha 57 anos de idade, o homem 60. Então, não há limitação em 100%, de fato, no texto constitucional, o que nos faz crer, sim, ser possível que, a partir do momento que um homem tenha mais de 40 anos de contribuição no seu histórico, e uma mulher tenha mais do que 35 anos de contribuição no seu histórico, e tenha cumprido as regras para qualquer aposentadoria, na proporcionalidade 60% mais 2, não havendo limite em 100, ela possa ter 102, 104, 106, 108, 110. Obviamente aqui, ao final, desculpe, Anderson, limitado ao teto. Ao final, limitado ao teto. Né? Alexandre, qual foi a contagem de tempo que tu teve essa semana? Que tu trouxe para nós? Foi hoje à tarde, né? Eu sou... 51 anos, é isso, Wilson? 51 anos. A INSS reconheceu 32. 122%. O Alexandre vai ser nosso boi de piranha nesse processo aí. 122%. 122% de renda, claro. No caso do Alexandre, muito provavelmente ele tem direito adquirido, na data da reforma, a uma aposentadoria com a média dos 80% maiores salários. Então ele pode ter que ficar entre a cruz e a espada, realmente aqui, ter que decidir o que é melhor, 100% da média dos 80%, ou uma tese que te joga para 122%, é uma tese que certamente o INSS me parece que ele vai limitar hoje ao 100%, 122% da média dos 100% salários, sem descarte. Agora, é uma tese. Eu acho que ela vai ser utilizada para quem não tiver como se aposentar por direito adquirido, tá? Com 100%, né? Porque aí tu não tem muita opção, vai te aposentar pela regra nova, e se tu tem mais do que 35, mulher e 40 homem, para mim tem acréscimo além do 100. Vamos só esclarecer uma situação, e aí o Emerson Lemes, com toda a categoria que Deus lhe deu, né? Ele faz o contraponto. Talvez nós não fomos claros. Ele fala ali, quer fazer uma brigadeira. Peraí, uma limitação da média ao teto está no parágrafo 1º do artigo 26. Eu acho que a média, sim, Emerson, mas nós estamos falando do salário de contribuição. Só para deixar bem claro isso, para não ficar Nós estamos falando que hoje foi constitucionalizada uma regra que limita a média ao teto, e não os salários de contribuição quando estão sendo atualizados para a média, né?
É disso que nós estamos falando. Sobre a lei poder regulamentar isso, me parece que vai acontecer, e a lei, se trouxer a limitação ao próprio salário de contribuição, eu acho muito difícil, sinceramente, derrubar isso por inconstitucionalidade, porque não há uma contrariedade frontal ao texto da Constituição, porque a Constituição não garante que o salário de contribuição não seja limitado ao teto, né? Ele só diz o seguinte: a renda, a média não pode passar dali. Daqui a pouco uma regulamentação pode fazer isso aí que o Emerson está dizendo. Agora, o Emerson tem razão, ele tem razão, só que a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa, né? A gente está dizendo que a média está limitada. O salário de contribuição a gente ainda não tem essa confirmação, porque não tem regulamentação. Pelo texto hoje está aberto. É só bom esclarecer, porque se claro. Pode ser a dúvida de outros colegas. E com relação à renda, o Emerson aqui se manifesta no sentido que também não crê que haja limitação ao 100%, né? Que até a equipe econômica, quando apostou a PEC, falou que a RMI poderia passar de 100%. Isso é fantástico, né? E a lógica de todo o sistema de aposentadoria progressivos, né? Que se aproxima muito, né, Alexandre, da lógica de capitalização, né? Exatamente. Né? Se aproxima muito, eu estou contribuindo mais, eu vou viver menos, então eu vou ter mais saldo, o que não existe hoje, né? O sistema repartido não é saldo, né? Mas está se trabalhando com uma ideia de saldo. A Juliana aqui também coloca uma observação interessante, né? Vocês acham que a média, o percentual de 100% da média, que hoje está previsto na regra do pedágio de 100, que teoricamente é um cálculo mais favorável, vai se manter ou poderá ainda ser alterado por lei? Juliana, a lei não pode tirar essa regra, é uma regra constitucional. Ela não pode dizer que não vai ser 100%, porque ali está garantido no próprio texto da Constituição. Por mais que seja uma regra de transição numa emenda que não está dentro do texto dos 200 e tantos artigos que a Constituição tem, a regra que está inserida no corpo de uma emenda, ela tem o mesmo status e mesma hierarquia de uma regra que está dentro do próprio texto, assim como os atos de disposições constitucionais transitórias. Todos eles têm status e hierarquia constitucional superior às leis não podem contrariar. Então, se o núcleo essencial estiver ferido, acabou. A lei é inconstitucional. Tá? Um ponto importante... Pois não, Fernando, vai. Não, só para complementar ali a inicial do Triquês, que a gente estava comentando de tarde, só ali a foto dos 51 anos de contribuição, e pelo que o Márcio colocou, só para deixar claro e fazer esse debate com o pessoal, como é que tu coloca no inicial isso, Triquês? Se ele vai se aproveitar em tese, se ele poderia se aproveitar da regra do direito adquirido, ou se ele vai se aproveitar da nova regra, se enquadra naquele conceito do benefício mais vantajoso? Ou tu já apresenta isso na inicial? Como é que é o formato da peça nesse momento? Só para trabalhar de forma mais prática. Claro, confesso que não montei a peça ainda, porque me surpreendi com o tempo, né? E ele tem um período de rede ferroviária federal, eu estou fazendo a conversão naquele entendimento aqui do TRF, né, que retroage os efeitos lá do decreto 3.048, ele mexia com manutenção de trilho na década de 80, e ele tem 18 anos como técnico de manutenção em uma empresa que ele mexia com contato com hidrocarbonetos aromáticos, né? E, bom, em cima desses 51 anos, o requerimento dele é julho do ano passado, portanto, antes da reforma, né? E eu estou avaliando ainda a possibilidade da incidência do fator, a possibilidade da fórmula, né, sem o fator. O que vocês pensam a respeito do assunto? O pessoal que está nos acompanhando tem alguma sugestão para me dar? Boa. Vamos chamar a ajuda dos universitários nesse momento. Boa. Porque eu acho que 51 anos de contribuição e 61 anos de idade. A idade me ajuda bastante. Claro, mas olha só, nesse caso, seria importante, talvez, Alexandre, só para tentar responder, verificar qual era a média, o SB, a média de salários dele na data da reforma. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que ele pudesse ter a fórmula 96, e obviamente ele tinha, ele pode ter fator positivo aí, tá? Ele vai ter 112. Ele tem 112 pontos somados, é certo que ele vai ter fator positivo, e esse fator positivo pode gerar um acréscimo de renda para ele também na casa dos 20%, quase, 15%. Então tem que ver,
descartando os 20% menores salários no direito adquirido e acrescentando esses 15% de renda, talvez fique melhor até do que entrar na disputa da tese pela regra nova de 122%. Por quê? Porque tu não vai ter o descarte dos menores nessa regra dessa regra nova, né? Tu teria a média dos 100%, podendo ter uma renda disputada em tese, judicialmente, muito provavelmente, a 122%, porque não haveria limitação constitucional. Eu tendo a achar que o fator positivo no direito adquirido vai te trazer mais vantagem. Tendo a achar, porque tu vai excluir os menores e tu vai ter um acréscimo de 15%, e esse acréscimo é certo. Tu não vai precisar disputar ele. A não ser, claro, certo no sentido que para chegar no 51 tu está convertendo tempo, né? Óbvio. Mas tem uma situação importante aí, Alexandre e Guriz, que é a questão da PEC paralela. Se passa a PEC paralela na Câmara e cria a regra de transição para o descarte, aí nós temos uma possibilidade de, na nova regra, a tua aposentadoria ficar maior, tendo em vista a possibilidade de inclusão de salário de contribuição acima do teto no cálculo dessa RMI pós-reforma. Tu tá acreditando nessa PEC paralela, né, Anderson? Toda hora tu fala dessa PEC paralela. Que crença que tu tem que vai sair essa PEC paralela? É isso que eu quero saber. Como é que tu sabe disso? Eu não tenho informação privilegiada, mas é que tem uma parada na PEC paralela, né? Não se fala mais em... Anderson. Pois é. Deixa eu só responder para o Emerson. Ali ele pergunta qual é a idade do cara dos 122%. Emerson, a idade dele, 61 anos. O Emerson deve estar calculando lá o fator. O Emerson deve estar calculando o fator ali. Eu estou aproveitando aqui, né? Por isso que eu parei. Abriu a petição inicial ali, ó. Emerson, eu estou achando que com 61, se ele tivesse 61,35, o fator dele daria 0,83, 84, tá? 0,85, 0,86. Na verdade, perderia uns 14%. Como ele vai estar com 61, mas com 51 de contribuição, eu estou acreditando num fator 1,12, 1,15 até. Eu não sei, posso estar errado aqui, tá? Mas eu acho que é por aí. Bom, gurizada, vamos aproveitar, gurizes, aí, nessa pausa até que o Emerson calcula. O Emerson foi contratado de G4 hoje. G4, que contratação, G4 mais um hoje, né? Contratação de peso do G4. Ele deve estar tomando um Cabernet agora no apartamento dele lá. Ele podia gravar um solo de guitarra e nos mandar, né? Também. Vamos aproveitar. E é o seguinte, ó, vamos lançar um desafio, galera, que é o seguinte, ó. Nós temos nosso desafio. Olha lá, ó. Magas aí. Mas depois. Fator de 1,36. Nós fizemos nosso curso de reforma ano passado e nós queremos lançar um desafio, pessoal. É o seguinte, nós estamos quase chegando a 100 pessoas ao vivo na live. Quando nós chegarmos a 100 pessoas, faremos o sorteio de um curso. Se essa pessoa já adquiriu o curso da reforma, poderá escolher qualquer outro curso que o G4 lançar esse ano. Então, pessoal, vamos marcar os amigos aí, né, para que cheguemos a 100 pessoas nessa live. E não pode baixar de 100, né? Se baixar de 100, não vai. Não pode baixar. Vamos lá, então. Mas olha ali, o fator 1,36 é certo, Alexandre, nós vamos ter que ratear esses honorários aqui agora, tá? É certo que vale a pena direito adquirido. Nenhuma renda nova vai dar melhor que isso. Nenhuma, nem que tu dispute a tese dos 122%, porque aqui tu vai ter 136%. Eu tinha pensado, essa era a minha ideia, eu não botei na ponta do lápis, mas hoje à tarde, analisando, eu mais ou menos tinha refletido nessa linha. Eu fiquei surpreso, né, com os 51 anos dele. Apesar dele ter 61, não é guri, né? Agora, ele tem um período longo de atividade especial, né? Fernando, vamos dar uma polemizada agora, vamos dar uma esquentada no debate, Fernando, vamos esquentar esse debate do seguinte, né? Nós estamos falando em composição de tempo, Fernando, e uma preocupação nossa em vários debates internos que nós já tivemos é o seguinte: benefício por incapacidade pós-reforma vai sobrar esse tempo de contribuição ou não? Eu ainda tenho uma resistência a acreditar que o auxílio-doença não vai continuar contando tempo, né? No sistema anterior,
a gente tinha, claro, a possibilidade de contagem de tempo do auxílio-doença e também da aposentadoria por invalidez. Em muitos casos agora do pente fino envolveram também segurados que aposentados por invalidez ganharam alta e voltaram a trabalhar. E a dúvida principal desses segurados justamente era se esse período de aposentadoria por invalidez iria contar tempo para uma ulterior aposentadoria por tempo, né? E a resposta até então da nova Previdência era afirmativa nesse sentido. A grande questão é se esse período de incapacidades ele é tempo fictício ou não, né? E na aposentadoria por invalidez não há qualquer tipo de recolhimento, o valor era de 100%, né? Tanto na invalidez comum quanto na invalidez acidentária. No auxílio-doença, e esse foi um debate que a gente fez nos nossos cursos, não é? Esse que está sendo sorteado aí da nova Previdência, que está realmente muito, muito bom, nas nossas 8 horas de debates, a gente discutiu a questão do auxílio-doença, ele ter uma RMI de 91%. Mas, por outro lado, tem também essa questão que foi colocada, que nem sempre, né? A RMI é de 91% com 9% de desconto embutido, porque tem a possibilidade dele ser a média dos últimos 12 meses, né, de salário de contribuição. Então, realmente, eu resisto ainda, né? Eu resisto a acreditar que esse período não vai ser contado, especialmente o período do auxílio-doença. Mas nós temos aí situações diferentes. É diferente da conversão do tempo especial em comum, não é? Também é diferente do tempo rural. Eu acho que está aberto esse debate aí. Né? Porque assim, quando nós tratamos de tempo ficto, né, Alexandre, a gente vem dizendo tempo ficto é tempo trabalhado. Né? O auxílio-doença não é trabalhado. Ou contribuído. Isso, ou contribuído. O auxílio-doença não é trabalhado nem contribuído. Hoje até o seguro-desemprego é contribuído. Né? E o que tu acha, Alexandre? Tu vai ao encontro do que o Fernando? Tu é mais pessimista, otimista em relação a isso? Olha, na verdade, a gente, né, foi um dos bons debates que a gente fez no curso que o Fernando falou e, claro, eu acho que o Fernando está muito certo quando ele separa, né, o auxílio-doença das demais hipóteses, porque realmente no auxílio-doença não se pode trabalhar, né, e não há previsão legal de desconto previdenciário. Alguns defendem que os 9% até atingir os 100% seria, na verdade, o desconto previdenciário, mas não é o desconto previdenciário. É a renda mensal inicial, é a alíquota do benefício, né? Então, na verdade, o auxílio-doença é uma situação bem inusitada. Agora, se a gente for aplicar a mudança proposta na letra da lei, o reconhecimento da filiação só vai se dar de duas formas, com a atividade e com o recolhimento previdenciário. Então, é muito fácil, por essa lógica, de eu avaliar o que é ficção, o que não é ficção. Tudo aquilo que não houver atividade ou recolhimento previdenciário passa a ser ficção. Então, período rural. Período rural tem atividade e tem recolhimento também. Não é tempo ficto. Então, é possível de ser computado. Conversão de tempo especial em comum. Eu tenho um determinado período de tempo, converto e aumento o tempo quando ele se torna tempo em comum. Esse tempo que acrescentou, esses 15 anos que o meu cliente hoje ganhou quando eu converti rede ferroviária e eu converti técnico em manutenção, ele trabalhou e contribuiu? Não, é tempo ficto. Auxílio-doença, ele trabalhou e contribuiu? Não, me parece que é tempo ficto também. Então eu acho que a ficção no direito previdenciário ela nunca teve tão em alta como agora. Nós vamos precisar estudar essa história. Nós vamos precisar estudar isso aí, entender essa questão da ficção e tentar encontrar formas, né, porque realmente é muito injusto o cidadão estar em auxílio-doença, não pode trabalhar, não pode contribuir, depois não conta como tempo. Vamos trabalhar uma hipótese. Essa é a lógica. Márcio, tu que gosta dos números aí, o cara que tem 14 anos de contribuição, Márcio, tá? E aí ele entra em auxílio-doença. E ele fica cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho. Começa de novo. O cara que tem 14 anos. O segurado tem 14 anos de contribuição e ele fica 8 anos em auxílio-doença. Né? E aí ele chega com 65 anos de idade, né? Com esses 14 anos de contribuição e mais 8 anos de auxílio-doença. Partindo desse pressuposto, ele não teria direito a encaminhamento da aposentadoria se o INSS liberasse ele, dizendo que ele está apto aos 65 anos de idade. Exatamente.
Não teria. Não teria. Agora, tem uma discussão que vai além aqui nesse caso específico, tá? Porque aí nós vamos entrar na discussão de se ele pagar uma contribuição intercalada agora, que é isso que vai valer o tempo. Sempre foi isso, né? Intercalado, a não ser que fosse acidentário do trabalho, né? Se não fosse acidentário do trabalho, tem que intercalar. Artigo 55, inciso 2º da Lei 8213, bem claro. Nós teríamos uma discussão. Ele intercala depois da reforma, mas na data da reforma, com a consideração desse tempo, ele chegaria no tempo necessário para o direito adquirido. Ou, enfim, mesmo para o direito de agora, né? A questão é, valerá como tempo ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre ser fictício ou não. Eu não tenho, quanto a isso, eu particularmente não tenho nenhuma dúvida. É tempo ficto, não há dúvida nenhuma. E só que é o seguinte, o que é tempo ficto hoje? Na realidade, é tempo não contribuído ou tempo não presumidamente contribuído. Por que eu estou falando isso? Porque até 1998, o tempo ficto tinha outro tipo de conformação. Porque lá em 98, até a emenda 20, vigorava a aposentadoria por tempo de serviço. Não era contributivo o sistema, necessariamente. Tanto que tínhamos inúmeras possibilidades de tempo de serviço até hoje, arroladas ali no artigo 55, que não deflagram nenhum tipo de contribuição. Estão lá até hoje porque nunca houve normatividade com a emenda 20, no artigo 4º, que determina que enquanto não vier lei específica tratando do tema, vale como tempo de contribuição aquilo que era válido como tempo de serviço tratado na lei. Então, o que nós temos de parâmetro, de paradigma, Anderson? Que eu acho que isso tem que ser estudado sob essa ótica. É o regime próprio. Por que eu estou falando isso? Porque no regime próprio, desde a emenda 20, o tempo ficto é proibido. Aquelas conversões em dobro das licenças prêmio não gozadas que o sujeito levava para aposentadoria, acabou. Ressalvados os direitos incorporados até aquela data da reforma, acabou. E aí, o que nós temos? Nós temos as licenças saúde no regime próprio, que normalmente geram contagem de tempo. Mas por que geram contagem de tempo? Porque se nós pegarmos um olerite ou um contra-cheque, nós vamos ver que incide contribuição previdenciária sobre o valor da licença saúde. E a licença saúde é paga pelo, entre aspas aqui, tá, gente? Empregador. Empregador, leia-se o Estado, a administração pública, relativamente ao seu servidor ocupante de cargo efetivo. Na verdade, a administração desconta do valor da licença saúde, o que não acontece no auxílio-doença. Então, ou se cria, de fato, uma contribuição para o auxílio-doença, ou ele não vai valer. Um desconto como o seguro-desemprego. Né? Como seguro-desemprego. É o que refere o João Balda Silva aqui, né? Nosso colega. Se fizermos uma analogia de seguro-desemprego contributivo, pode-se entender que o auxílio-doença também tem contribuição de 9%. Tu achas, Márcio, que existe viabilidade de o governo apresentar algum projeto de lei prevendo alteração na lei 8.212, né? No sentido de alterar a matriz contributiva dos... Sim. E precisaria mexer na Constituição. Não precisaria mexer na Constituição. Não. Basta a lei complementar. Basta a lei complementar. Lei complementar. E ali que tu resolve o problema. Basta a lei complementar, né? Basta a lei complementar, porque a lei complementar ela disciplina a contribuição social, né? A criação de novas bases, novas fontes é por lei complementar. Se a lei complementar disser, por exemplo, que haverá um desconto de 9% no auxílio-doença, entendeu? Só que daí vai ter que mexer na renda mensal dele. A renda mensal dele, o que é 91%? É a renda mensal. Isso não significa que tenha contribuição ali embutida. Eu não entendo assim. Pode-se estabelecer o seguinte, para não mexer em nada, ficaria estranho, a renda mensal do auxílio-doença é de 100% e haverá um desconto de 9% a título de contribuição previdenciária. Poderia, mas tem que ter lei. Olha, Gurizes, olha aqui, ó, o Daniel, para a gente não deixar o Daniel sem resposta, ele traz um caso que a gente poderia trabalhar, a princípio simples, segurado que na emenda condicional tinha 15 anos e 5 meses, e 64 de idade, um homem, portanto. E agora, em março de 2020, ele completou 65, com 15 anos e 8 meses. Qual é a regra de transição que se aplica? A regra geral, dos 65 de idade e os 15 anos... É a regra de transição da regra geral, né? Isso aí. Uhum. Então, que admite 15 anos para homem. É tranquilo. É tranquilo. Só que é tranquilo no seguinte, né, Anderson? Porque na regra nova ele vai pegar 60% de renda.
Se ele tivesse 65 anos de idade lá em novembro, ele pegaria 85% da média dos 80% menores. Vai ter sorteio, hein? Só estou dizendo isso. Vai ter sorteio. Vai rolar. Mas só para fazer só para retomar ali aquilo que o Márcio falou, que eu acho que foi um complemento importante no debate de quem estava em auxílio-doença e fechou o tempo antes da nova Previdência, mas só vai contribuir depois da nova Previdência, né? Tá, do auxílio-doença, desculpa, do auxílio-doença, né? Não, do auxílio-doença que ele vai contribuir depois que ele sair do auxílio-doença, mas ele só sai do auxílio-doença após a entrada em vigor da nova Previdência. Pois né? Mas aí, mas eu acredito que tem tem uma tese aqui para a gente tentar discutir. Eu acho que não dá para botar pá de cal e dizer que que tá fechado essa tese aí, Márcio. Eu não entendi direito como é que foi a tua posição. Eu acredito que tem patos para debate aí. Ó, quando o Alexandre começa a se mexer na cadeira, vem coisa boa. Vai, Alexandre, manda aí. Pegou a caneta também. Eu já conheço, meus amigos, já conheço. Tá bom. Na verdade, essa discussão é interessantíssimo o que o Márcio falou, porque na verdade o que o Márcio falou é o mesmo debate da história de indenizar após reforma, né? Não acho que seja o mesmo, mas segue lá. Não acho que seja o mesmo. Não, eu também acho que não. Eu vou fazer a distinção. Digamos assim, ele parte de uma ideia igual, né? Mas aqui, olha só, eu não vejo aqui problema nenhum. Primeiro porque a lei previdenciária não diz que o pagamento tem que ser imediatamente posterior ao recebimento do benefício de auxílio-doença. Ele diz que tem que haver atividade ou recolhimento após o exercício, após a percepção do benefício de auxílio-doença. Não existe uma regra que tem que ser no mês posterior. A jurisprudência está construindo algumas questões nesse sentido, a gente tem visto errado. É o velho problema da judicialização, né? A gente acaba tendo indeferimento, leva o judiciário, ele cria um entendimento mais distante, né, do que o entendimento administrativo do segurado. Agora, pensem bem, passou 1, 2, 3 anos, eu faço esse pagamento conforme a legislação, conforme o decreto me traz a possibilidade, para validar períodos de auxílio-doença percebidos antes da reforma. Jesus! Me parece plenamente possível. Mas validar eles. Os períodos antes da reforma, eles já foram intercalados? Não. Ele não intercalou. Eu fiquei em benefício de auxílio-doença até julho de 2019. 15 anos. Nunca mais pagou. Não paguei mais. Estou em 2022. Quero me aposentar, procurei o doutor Márcio. O doutor Márcio verifica que tem aqueles 15 anos. Assim, vamos pagar agora, em 2022. Sabe por que eu acho que pode? E aí é a mesma história aquela da indenização de períodos atrasados. Porque eu poderia ter feito até 13 de novembro. Se eu tivesse feito, eu teria um resultado. Se eu podia ter feito até 13 de novembro e fizer dia 14, o resultado tem que ser o mesmo. Porque daí eu tinha todas as condições para ter feito. Diferente, por exemplo, se ele segue em auxílio-doença até hoje. Ele só vai conseguir intercalar hoje. Ele não consegue voltar para 13 de novembro com a possibilidade de intercalar. Ele não poderia ter intercalado em 13 de novembro porque ele estava na fluência, a fruição do benefício. São situações, ao meu ver, diferentes. Como a indenização de períodos é diferente e é igual a essa que tu está relatando. Por quê? Porque a indenização de períodos, mesmo que eu fizer ela hoje, ela tem que me gerar direito adquirido porque eu poderia ter feito lá. E se eu podia ter feito lá e me dava um efeito, se eu fizer hoje, eu tenho que ter o mesmo efeito. Porque isso, senhores, amigos, colegas, queridos, isso é direito adquirido. Isso é direito adquirido. Diferente do auxílio-doença em manutenção, que ele só tem como ser aproveitado como tempo depois que intercalado. Bom, eu não tinha como intercalar dia 13 de novembro. No teu exemplo tinha, Alexandre. No teu exemplo tinha. Ele só não fez, mas ele poderia ter feito. E se ele poderia ter feito e não fez e geraria um resultado, fazendo agora tem que gerar o mesmo resultado. Essa é a minha opinião. Do tempo anterior. Não, mas é claro, ele tem fundamento. Só a colocação é que nessas hipóteses de benefício por incapacidade tem uma situação de inexigibilidade de conduta adversa ali que me parece. Aí ele poderia ter feito, mas ele estava em benefício, né? É uma situação toda. Ele ia ter que fazer o quê? Ele teria que abrir mão do benefício do auxílio-doença? Ele teria que
correndo todos esses riscos. É a velha. Correndo todos os riscos, até de ordem penal, que essa MP de 2019 coloca, a orientação que nós, como advogados, seria essa de fazer. Esse é o contraponto. Evidentemente que são razoáveis o posicionamento, mas ele cria uma lógica de injustiça complicada. É a velha dicotomia entre direito adquirido e expectativa de direito. Não adianta. A expectativa ela é frustrada. E aí vem regra de transição para amparar. O direito adquirido é protegido. Né? Então eu vejo isso. Porque, bem, de novo, só para resumir o posicionamento, não é o momento do pagamento da contribuição que define o meu direito adquirido. É o momento em que eu poderia ter feito que define isso. É o momento que eu poderia ter feito. Acho que eu estou revisando a minha opinião histórica sobre aquele outro assunto com base nessa questão do auxílio-doença. Né? Bacana isso, né? Porque às vezes tu tem aprendendo. Quando tu tem um segundo caso... há 5 meses já nesse negócio. O auxílio-doença está me deixando mais claro. Não, eu acho que nós temos que continuar o debate no próximo curso. Não está encerrado o debate. Não está encerrado. A gente vai aprimorando cada vez mais, né? É o que o Luiz Gustavo está falando aqui, o nosso querido amigo Luiz Gustavo, cada vez que ele faz uma pergunta... Só um pouquinho que eu já faço o ponto do... Aqui eu aprendi um esqueminha aqui, ó, Olha aí, ó, Luiz Gustavo. E tem alguns que dizem que a advocacia... O Luiz Gustavo, que é um grande amigo, é um grande advogado, e cada vez que ele faz uma pergunta, a gente dá uma tremida antes, porque é coisa forte quando vem dali, né? Quando ele me manda um áudio, eu já fico preocupado. Dificilmente vou saber responder. Mas tem alguns que dizem que a advocacia previdenciária vai acabar. Na verdade, é isso aí, Luiz. Vai ter muito trabalho, muito debate, muito processo, muita tese para trabalhar. E nem temos a pretensão aqui, né, guris, de nós sermos os donos da verdade, nem de esgotar os assuntos. A Michelle estava nervosa ali, dizendo, Anderson, vamos trabalhar as regras de transição. A ideia, Michelle, era nós trabalhar na regra de transição de uma forma indireta, da forma que ninguém trabalha. A sua composição do tempo para poder fazer a escolha da melhor regra de transição. Outra coisa, isso é muito mais importante do que nós trazermos aqui o sistema de pontuação. E outra coisa, tem um vídeo nosso agora aí, um vídeo nosso na nossa página do G4, nas nossas redes, no Instagram, no Facebook, com 17 minutos, Michele, só falando de regra de transição. As 4 da aposentadoria estão tratadas nesse vídeo. Então, ó, tá lá disponível, bem sistematizado, então fica tranquila. E tem o curso da reforma que a gente fez também, que traz todas as regras de transição, e enfim, tem bastante... Isso aí muita gente fala. Urizes, a regra, Fernando, do sorteio de hoje é a seguinte... Qual é a regra? Prestem bem atenção. Tá? Nós queremos saber se tem alguém de aniversário na data de hoje, no dia 26 de março de 2020... Se tiver alguém, por gentileza, anuncia aí. Se não tiver ninguém, nós vamos para o dia 25 de março. Se tiver alguém, nós vamos cantar parabéns ou não? Podemos cantar parabéns. Aí sim, aí eu já começo a achar legal. Vamos lá, alguém de aniversário de hoje. Nós tem que fazer prova do aniversário? Eu sou do direito à prova, né? Será que... Eu sou do direito probatório. Nós vamos confiar no nosso público. Nosso público eu acho que nós vamos... Eu sou da prova documental. Ninguém... tu tá tarifando a prova? Tá tarifando a prova, especialista? Ó, eu no dia 28. Não, é aniversário. No dia 28. Eu tô tarifando o fio do bigode, isso que eu tô tarifando. Aqui, ó, a Lúcia no dia 28. Se não tiver ninguém no dia 25 ou no dia 27, a Lúcia ganha, porque o aniversário mais próximo dela é dia 28. Vamos lá. 1 minutinho para aparecer o aniversariante. Não, Porto Alegre, daí tem isso no Serra. Nós vamos ter que dar presente para todo Porto Alegre, aí não dá. E o neto da Ione também não vale. Que legal ter Ione aqui conosco. Uma boa sacada, eu tenho que reconhecer. Porto Alegre está de aniversário. Foi uma bela sacada essa. Foi uma bela sacada. Então, assim, ó, se ninguém tiver dia 28, então tá, né, Lúcia? Tu manda ali uma mensagem, pode ser pelo Instagram, pro G4, fica mais fácil, e aqui nós estamos com muitas mensagens. Manda pelo G4, se não tiver Instagram, pode ser aqui pelo Facebook mesmo, deixando teu telefone, teu WhatsApp, mas aí nós vamos entrar em contato. Não saiam daí que tem surpresa no final ainda, calma lá.
Ah, é verdade. Então, nós temos aí, ó, a Roselaine era dia 22, o Emerson 22 de julho, é um salapa mesmo. Não vale, não vale. Então é isso, pessoal. Uma coisa muito importante antes de nós entrarmos aí no nosso momento final, Urizes, a gente resolveu, então, liberar o nosso curso de reforma da Previdência com 25% de desconto. Tá? Aí, ó. É um curso de 8 horas. Eu estou botando o link aí para vocês. 25%. É só clicar nesse link. E lá no cantinho vai estar escrito lá, ó, Live G4. Digita Live G4 lá no link. Que tem um link para cupom, tem um link para cupom. Se você tem cupom de desconto, aí você coloca esse Live G4, como tá ali, maiúsculo. Uhum. E aí vai aparecer. Ó, o bacana desse curso é o seguinte: essa promo é só 24 horas, na realidade menos de 24, porque vai até as 8 horas e 30 minutos de amanhã, tá? Com 25% de desconto até as 8 horas e 30 minutos de amanhã. O curso está muito bacana, foi feito com muito carinho, um curso de 8 horas dividido em 16 módulos de 50, 55 minutos cada um, tá? Tá muito legal. Questão de ordem, presidente. João Bol apareceu aqui 27 de março, aniversário, é hoje. Me chamou a atenção. É amanhã. Então é o seguinte, como o G4 está no momento de quarentena... E olha o Ranini 28, olha o Ranini 28. O Ranini vai catar coquinho. Mas onde é que estava esse pessoal todo aí? Onde é que eles estavam? O Ranini vai catar coquini, vai catar coquini. O Ranini vai catar coquini. Agora é Ranini terceiro, Ranini vai ser pai, então... Vai ser pai, acho que, pô... Aquele baixo aí. Assim, ó, pessoal. Então, assim, ó, como o G4 está com o coração aberto, temos um coração gigantesco, nós vamos dar uma colher de chá pro João. O João também manda uma mensagem. A Lúcia nós vamos manter, porque nós não vamos retirar esse direito dela, tá? Depois eu me é direito adquirido? Ficou direito adquirido? O Ranini abriu. Ele estava fraudando. Anderson, eu estou recebendo um pedido aqui muito especial da Ione, nossa querida Ione, para eu responder a pergunta dela. E aí a Ione não pode ficar sem a resposta da gente, porque a Ione começou tudo com a gente lá. Beleza, deixa eu só... É a madrinha? É a madrinha. João, é a madrinha do G4. João, tu manda beijo para Ione. Então, tu manda uma mensagem pro G4 pelo Instagram ou pelo Face, tá? E tá mantido o da Lúcia, tá, Lúcia? Então... Tá, Lúcia e João, os grandes vencedores. Os vencedores da noite de hoje. Não esqueça, pessoal, vai lá, responde da Ione e volta a palavra para nós finalizar. A Ione está fazendo a pergunta clássica que a gente tentou responder aqui, vamos tentar de novo. Márcio, então, se ele foi em benefício até dezembro de 2019 e contribuir em dezembro, esse período anterior à reforma ele não aproveitará? Ione, em primeiro lugar, a gente não sabe como é que vai ser regulamentado o auxílio-doença. Tá? A gente só está falando que, em tese, por ele ser tempo fictício, ele não deve mais ser aproveitado. E como o benefício aqui cessou depois da reforma, eu não sei se a contribuição vai fazer ele ter o direito adquirido lá na reforma. Eu tendo a achar que não. Tá? Tendo a achar que não. Mas depois, se tu quiser uma reforma, se tu quiser uma resposta mais bem elaborada, vem no privado ali comigo que a gente conversa, tá, querida? Um grande beijo para ti aí. Valeu, beijo, vamos começar as despedidas. Alexandre, começa contigo. O quê? Desculpa, não ouvi. Despedidas. Vamos começar as despedidas. Tá. Pessoal, acompanhamos aqui pelas manifestações, todos que estavam presentes. Muito obrigado, tá, por participar aqui conosco. Esse momento de exceção que a gente está vivendo e que a gente está procurando, né, ocupar a mente, trazer algumas ideias, debater. Eu acho que isso é muito importante. Colegas de peso aqui presentes, advogados experientes, professores. Obrigado, gente, por acreditar no nosso trabalho e por apoiar o G4. Contem sempre conosco. E um super abraço sempre nos meus parceiros de jornada, Anderson, Márcio e Fernando. Valeu, Alexandre. Márcio. É isso aí, eu só queria registrar aí a alegria de poder estar me sentindo inserido no mundo, mesmo dentro da nossa casa, todo mundo quietinho em casa.
e agradecer a audiência. Foi uma baita live, a gente conseguiu falar de assuntos que são muito importantes. Tivemos audiência prestigiadíssima hoje, realmente fomos muito prestigiados com alguns nomes muito importantes do direito previdenciário. Destaco aqui a presença do Emerson, que nos fez, inclusive, um cálculo por encomenda aqui na hora, foi muito bacana isso. Para mim. Para ti, e esses honorários a gente vai ter que rachar depois, Alexandre. Tá bom. Então, eu agradeço e um beijo para todo mundo e a gente segue junto por aqui. Não deixe de acompanhar o G4, que a gente está sempre com informação nova, quente e atual. Fernando. Bom, gente, obrigado a todas e todos que nos acompanharam. Vocês estão vendo aí que o G4 ele deu uma guinada em 2020, né, em termos de estar mais próximos dos nossos alunos, dos nossos colegas, dos nossos professores de todo o Brasil. Não é só em função da quarentena que a gente está nesse movimento. Na verdade, esse movimento já começou aí desde do nosso planejamento para 2020, né? E então a gente está com esse desafio de cada vez mais colocar o G4 nas grandes discussões de direito previdenciário e aproximar a comunidade jurídica desses debates. E a gente tem certeza que está no caminho certo, a gente está recebendo muito apoio, e a gente vê, né, pelos nossos cursos que os temas que a gente está propondo são temas absolutamente atuais. O G4 tem uma dinâmica também de não esconder os grandes debates, de abrir as grandes questões, de não ter medo dos enfrentamentos internos que a gente tem a respeito dos temas, né? Praticamente a gente não concorda 100% em todos os temas, e isso acaba nos fortalecendo, porque a gente vê que as nossas dúvidas, as nossas inseguranças também são dos nossos colegas, dos nossos alunos, dos advogados, especialmente para eles, para as advogadas que a gente fala, né? Então é acompanhar o G4, acompanhar os nossos perfis também individuais, no Facebook, no Instagram. A gente vai continuar junto e cuidem da saúde agora, né? Eu acho que é o momento de continuar se resguardando, o momento não é de sair para a rua, o momento não me parece ser de um quadro que já está resolvido, muito pelo contrário. Então, continuem alertem, continuem cuidando aí da família e continuem em casa, cuidem da sua saúde. Um grande abraço, até a próxima, estaremos próximos logo aí, né, Anderson? Qual a nossa próxima agenda a curto prazo aí? A curto prazo, todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, tá? Nós temos café da manhã com o G4. Segunda-feira, provavelmente na próxima quinta também estaremos de volta. Nós vamos mantendo vocês informados sobre a nossa agenda. Muito obrigado pela presença de todos. Anderson. Não vão embora, porque tem surpresinha aí na saída, tá? Pois não. Anderson, bem rapidinho, só para deixar um registro, uma das primeiras mensagens hoje foi do Dr. Renato, nosso colega, né? E ele pede um debate sobre CID Z29. Então eu queria deixar na roda aí. Vamos debater o CID do isolamento aí para trabalhar auxílio-doença em épocas de coronavírus. Boa, Renato. Sugestão do Renato. Beleza, boa. Queridos, não saiam daí ainda que nós temos uma surpresinha para vocês. Então, muito obrigado pela presença, vocês são a razão de existir do G4. G4 na área pessoal, boa noite para vocês, um bom descanso, fiquem com Deus, não saem daí, tem surpresinha. Tchau. Falou, galera. Boa. Não saem daí. Guri, vou me deixar sozinho aqui um minutinho, só para eu poder puxar aqui a nossa surpresinha para vocês. Ela demora um pouquinho, vou ver se eu consigo. Mas nós vamos estar conversando aqui um pouquinho até eu conseguir puxar ela para vocês, porque realmente ela é demoradinha. Mas já vai. Para a gente terminar a noite de hoje leve, serena. Numa próxima vez a gente pode fazer ao vivo, né? Porque nós temos músicos, né, do G4 aí. Temos 2 músicos do G4. Eu e o Alexandre, eu e o Fernando, na realidade, não temos esse perfil musical, né? Nós somos bons em outras coisas, mas não com música. Já o Alexandre e o Márcio
eles são muito bons. Então, nós vamos deixar aí uma mensagenzinha para vocês, enquanto isso está baixando. Semana que vem, então, G4 na quarta-feira, o café da manhã com o G4. Nós temos segunda-feira uma live, podemos trabalhar esse assunto que o Alexandre está nos propôs, e na realidade que foi o Renato que acabou nos indicando, e quinta-feira que vem também uma nova live, e aí o assunto a gente vai trabalhar. Não vou cantar porque eu não nasci para essas coisas, só está demorando para baixar um pouquinho a internet nesse... Por isso, ó, peraí que eu vou puxar os guri para cima aqui enquanto baixa, tá? Para eu não ficar sozinho e eu não passar vergonha sozinho aqui, porque eu sou um cara encabulado, né? Eu sou um cara encabulado. Eu sou um cara encabulado. Chego a estar comovido com a timidez do Anderson. Eu estou comovido. Continua porque não pegou a tua fala. Estou comovido com a tua timidez, Anderson. Não, eu estava comentando que realmente tu tá pronto para ir para rádio, cara. Tá pronto para ir para rádio. Tu tá pronto para trabalhar em rádio. Gaúcha, bom dia. O pior de tudo é o seguinte, o troço não tá baixando, nós vamos ter que deixar a galera assim, pelo jeito, né? Ou vamos falar alguma coisa, o Fernando vai nos matar, porque eu tive que tirar um dos guris para poder continuar no... Pô, mas demora para baixar isso aí, hein? Tô quase indo pro piano aqui, quase, ó, tá ali atrás ali. Por que tu não vai ser? Por que tu não faz ao vivo? Faz ao vivo? Não me preparei psicologicamente para esse momento. Pô, mas por que não, velho? Não precisa cantar. Não dá. Tocar, pô. Nós separamos um vídeo super legal pra galera. O Alexandre tem um cavaquinho lá atrás, ó. Dá pra ver aí o cavaquinho? Dá pra ver. Não vai rolar, meu? Não, eu acho que não, cara. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Cara, é uma pena, gurizada. É uma pena. Fica pra próxima. Não, cara, tá demorando pra baixar. Nós dando um migué na galera aqui. Tudo bem, mas fica pra segunda-feira que vem, porque eu não consigo baixar ele se nós estivermos os 4 presentes, por isso que... Mas tira, a gente sai então, Anderson. Não, mas não adianta. Fica pra uma próxima, não tem problema, gurizada. Eu achei que o Alexandre ia pegar o cavaquinho. Não, fica pra uma próxima. Desafinados. A gente retorna uma próxima. Valeu então, gurizada. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Obrigado. De coração. Uma boa noite para todos. Coração G4 na área.